bem-vindos a mais uma aula do Partiu IF. Eu sou Fabiane Batista e nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre hereditariedade. O que a gente pode esperar na aula de hoje? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre os conceitos de hereditariedade, quem foi Gregor Mendel e ainda a gente conseguir compreender aí como é que se dão essa interação dos alelos e os impactos na nossa vida de hoje. Esse é o nosso tema de hoje. E para que a gente possa começar, faz tempo que a gente não faz esse exercício aqui. Vamos fazer a nossa rotina de pensamento? Lembra que nós falávamos que, da mesma maneira que a gente faz exercício físico, um alongamento, uma atividade física com uma baixa intensidade e depois vai aumentando a intensidade, o cérebro da mesma maneira. A gente vai instigando as redes neurais para a gente começar com conteúdos mais complexos. E aqui, vamos observar essa imagem. Nessa imagem, o que você vê? Quando você olha para essa imagem, o que você pensa? Lembra a primeira palavra que vem à sua mente? E o que você pergunta? Usa aí o seu caderninho, essas palavras são importantes para que você possa estimular aí informações nos seus neurônios e que a gente possa fazer um pouco mais de profundidade na aula de hoje. Vamos tentar entender um pouco desse contexto aqui. Nesse contexto aqui, Oswaldo e Luzia, olha só, a gente vem brincando com a história de Oswaldo e Luzia em diferentes contextos, agora Oswaldo e Luzia tiveram filhos, e esse é Oswaldo Júnior. A gente então começa a perceber nessa imagem que eu tenho algumas características que são similares aqui de Oswaldo Júnior em relação aos pais. Mas ele não é idêntico aos pais, ele tem aqui algumas características que são exclusivas dele. Vamos entender o que é isso? Isso é o conceito que a gente chama de hereditariedade. Então a hereditariedade ele é um conjunto de mecanismos biológicos e que a gente tem uma transmissão genética que passa de uma geração para outra. Isso é extremamente importante para que a gente tenha continuidade das espécies, mas ao mesmo tempo a gente tenha diversidade genética. Ou seja, nem eu, nem você somos iguais aos nossos ancestrais, a não ser que você que esteja me assistindo aí tenha um irmão gêmeo univitelino. Mas se você não tiver, nós temos aí características genéticas que os faz exclusivo. É óbvio que nós temos características genéticas que são aí, tenham uma proximidade? Sim, correto, a gente recebe isso dos nossos ancestrais? Sim, mas você é geneticamente exclusivo e é essa variabilidade, essa diversidade genética que permite que a gente tenha processos também de sustentabilidade. Então, a hereditariedade é um processo extremamente importante para a continuidade das espécies. E como é que nós descobrimos isso? Do ponto de vista histórico, achava-se que inicialmente o espermatozoide poderia ter ali já um ser completo. Então, essa é uma teoria chamada de teoria da pré-formação. Dentro dessa concepção, então a célula viria, o espermatozoide em exclusividade, viria com um ser vivo já em formação. Ainda mais ou menos no mesmo período, teríamos aí também entendimentos de que os fluidos corporais, como por exemplo o sangue, seria responsável por essas características hereditárias. Até hoje, a gente ainda tem um pouco desse pensamento quando a gente fala sobre animais. Animais como, por exemplo, puro sangue, quando se fala, por exemplo, de equinos, mas do ponto de vista hereditário, a gente vai perceber que quem está envolvido na hereditariedade são os genes, o material genético que a gente chama de DNA. Então perceba que ao longo da história da humanidade, a gente foi conseguindo compreender que nós tínhamos aí outras possibilidades de conseguir responder sobre a hereditariedade. E via também algumas teorias no início do século XIX, em que nós pensávamos que a hereditariedade se dava a partir das misturas de informação que vinham do pai e da mãe, só acontecia quando o indivíduo nascia, mas é por volta de 1865 que esse grande cientista chamado Gregor Mendel lança a sua publicação e ele provoca uma grande mudança, e eu diria que hoje uma grande mudança na história da humanidade e as nossas percepções em relação ao que a gente chama de hereditariedade. Mas o que Gregor Mendel fez de tão diferente? Lembra que quando a gente fala de ciência, a ciência precisa de dado, de evidência, de física, de química, e Gregor Mendel, ele era um monge. Ele não era uma pessoa rica, foi uma opção que ele fez
ir para um mosteiro e dentro desse mosteiro ele podia estudar. E Mendel gostava muito de estudar fenômenos da natureza. Um cientista nato, ele observava processos da natureza, além de cientista nato, um excelente matemático. A matemática é uma excelente e é uma das melhores ferramentas para a gente conseguir hoje dar respostas em relação a processos biológicos. Então Mendel observava um grupo de plantas que a gente chama de ervilha. Mas Fabiane, por que ele usava ervilha? Porque era o que tinha lá no mosteiro e assim Mendel conseguia observar essas ervilhas. Mendel então publica em 1865 o seu artigo, que naquela época as pessoas não tinham nem condições de compreender a complexidade do texto que Mendel estava publicando. É só por volta de 1900 que outros pesquisadores começam a confirmar os resultados de Mendel. E Mendel até hoje é o que a gente chama de pai da genética e as suas leis são então utilizadas até hoje no que a gente chama de genética clássica, que é a genética mendeliana, mas é essa genética clássica mendeliana que permite que a gente hoje tenha a genética molecular, que a gente fala um pouquinho mais para frente. Então, mas o que Gregor Mendel fez? Lembra? Se ele é cientista, usou o raciocínio de cientista, observou fenômenos da natureza. Ele observa, então, as ervilhas. Ele observa essas ervilhas porque elas tinham várias características que eram contrastantes. Como assim, Fabiane, várias características contrastantes? Olha, a flor de uma ervilha poderia ser púrpura ou branca, a semente verde ou amarela, enfim, algumas características que eram diferentes. Ao mesmo tempo, essa planta tinha um ciclo de vida curto, conseguia muitos descendentes, o que é importante para a gente poder estudar diversidade genética, fácil de cultivar e, além de tudo, do ponto de vista botânico, essa é uma planta em que tem tanto a parte masculina e feminina na mesma planta, ou no mesmo pé, que a gente chama, e assim ela consegue fazer um processo que vocês viram com o professor Alex, de autofecundação, porque eu tenho as duas estruturas reprodutivas na mesma planta. Então, ele tinha aqui alguns elementos e que foram extremamente importantes para que os resultados dele fossem tão assertivos e tão robustos. Gregor Mendel, então, começa a fazer a observação dessas características e registro. Por que a gente fica aqui o tempo todo? Anota no seu caderninho. A gente precisa da escrita para que nós possamos perceber a evolução desse processo de aprendizagem. Então, Mendel, ele desenhava essas estruturas, observava essas estruturas, e assim ele começou a perceber algumas características específicas. Ele olhou para a forma da semente, em que ele percebeu que algumas tinham a estrutura lisa ou rugosa. Ele olhou para a cor da semente, como por exemplo, amarela ou verde, a formato da vagem onde estavam essas ervilhas, ou uma estrutura lisa ou ondulada, a cor também da vagem, onde a gente encontra as sementes cor verde ou amarela, e a cor da flor, uma cor mais púrpura ou branca, além de observar a posição da flor na estrutura aqui ao longo do caule, a axial ou a terminal aqui na ponta do caule, e tamanho dessa planta. Algumas ervilhas um pouquinho mais alta e um pouquinho mais baixa. Então ele foi observando as características dessa espécie e assim ele começou a fazer alguns testes. Mendel então começa a fazer o que a gente chama de cruzamentos. Ele pega então uma planta, uma ervilha, que tem ali a semente amarela e ele faz o cruzamento dessa planta de semente amarela com uma planta de semente verde. E quando então ele faz esses cruzamentos, os descendentes dessa planta, para surpresa de Mendel, eram 100% amarelos. E aí Mendel ficou assim, quieto com isso. Como é que eu faço o cruzamento de uma planta que tinha uma característica de semente amarela com uma planta que tinha a característica de semente verde e eu encontro 100% dessas sementes amarelas? Mendel então usa da estratégia de fazer aqui o cruzamento dessas plantas F1, o que a gente chama de autofecundação, porque ela tem as mesmas estruturas, tanto masculino e feminino nessa planta, e ele então faz o cruzamento de F1 com F1, ou seja, essa amarela aqui cruza ela, e daqui o que ele encontrou foi que
75% dos descendentes, ou seja, das plantas que nasceram deste cruzamento, tinham a semente amarela, mas 25% das plantas tinham a semente verde. Aí Mendel ficou bastante intrigado com essa resposta. Quando eu cruzei amarelo com verde, eu encontrei 100% amarelo. Mas quando eu autofecundei, ou seja, cruzei entre si essas amarelas, o que eu tive foi 75% amarelo e 25% verde. Mendel, então, começa a fazer as primeiras conclusões que Mendel permite fazer é que ele falou que essa cor verde ela não tinha sido destruída. Então, o que tinha acontecido é que ela provavelmente não se manifestava na presença dessa cor amarela, do que ele chamou então de fator. E é assim que Mendel define que ele considera que essa característica de semente amarela seria dominante em relação a essa característica de semente verde. É a primeira vez na história da humanidade que alguém fala que as nossas características teriam algum fator que determinasse essas características e, além disso, ele fala que teria algum tipo de interação em que uma poderia dominar sobre a outra. Mendel, então, continua as evidências dele. Ele precisa ter mais resultados e ele testa, então, esse mesmo raciocínio, só que ao invés de usar as plantas de semente amarela, ele vai para outra característica. Lembra que tinha uma tabelinha com várias. Então, ele foi para a estrutura dessa semente. Quando ele vai para a estrutura, se ela é lisa ou se ela é rugosa, o que Mendel encontrou? Quando ele cruzava, então, uma geração de pais com semente lisa com semente rugosa, o que ele encontrou na geração de filhos foram 4 filhos 100% com característica lisa. E aí, quando ele fazia a autofecundação, ou seja, cruzava esse F1 entre eles, como a gente fez com a cor verde e amarela, mas aqui com a característica que está sendo analisada é a textura da semente, as duas sementes lisas no processo de autofecundação, o que ele encontrava era um raciocínio similar ao que ele encontrou para as verdes e amarelas, mas aqui ele teve 3 sementes lisas para uma semente rugosa. E assim ele repetiu esse experimento para várias outras características que a gente viu. Mendel fez várias repetições em relação às características da ervilha, que foi a planta ali que ele usou como modelo. E hoje nós conseguimos interpretar os dados de Mendel a partir do conhecimento que nós temos em relação aos conceitos de genótipo e fenótipo. O que é isso, Fabiane? Isso significa que o que está no seu gene não é necessariamente o que a gente está vendo, que foi então o que Mendel identificou no material dele. O que eram os fatores que Mendel chamavam são os que nós conhecemos hoje como genes alelos. Então, no caso, os genes alelos dominantes iguais, eles teriam ali o fenótipo, o que eu vejo, a cor amarela. E os genes alelos, no caso, dominante e o outro que ele chamou de recessivo, no caso então, nessa característica de heterozigoto, o que seria possível observar seria também a característica de ervilha amarela. E assim, o que nós temos de alelos recessivos, os 2 alelos iguais, com aqui a característica verde, então o homozigoto recessivo. Mendel permite que a gente hoje consiga interpretar o que nós chamamos de genótipos, que são os alelos aqui que o indivíduo possui nas suas células, e a gente sempre tem em pares, e os fenótipos, que é o que nós estamos visualizando. Assim, a explicação possível para o experimento de Mendel é que quando a gente tinha a geração parental de ervilhas amarelas, nós tínhamos então alelos homozigotos dominantes e, no caso, a ervilha verde homozigoto recessiva. Os gametas produzidas por essas ervilhas tinham então um cromossomo, que no caso só tinha como doar este alelo dominante, enquanto que a ervilha verde só tinha como doar o alelo recessivo. Consequentemente, esses descendentes foram todos
heterozigotos, o que a gente conseguia observar no fenótipo ervilhas amarelas. Mas o genótipo desses descendentes não são idênticos a essa ervilha amarela. Perceba que eu tenho 2 alelos dominantes, enquanto que aqui a gente tem o que nós chamamos de heterozigoto. Quando Mendel, então, faz o cruzamento desses descendentes, que a gente, então, tem o cruzamento do que nós chamamos, nesse processo de autofecundação, de 2 heterozigotos, a possibilidade de gametas que essa planta pode, distribuir ali, ela pode ter tanto um gameta que tenha o alelo dominante, quanto um gameta que tem o alelo recessivo. A mesma coisa acontece com esta planta, em que eu tenho um gameta com alelo dominante, um gameta com alelo recessivo. E assim, as variabilidades de descendentes deste cruzamento mostram para a gente aqui possibilidades de ter 2 alelos dominantes, consequentemente o que eu vejo é uma semente amarela, 2 alelos aqui, no caso um dominante e um recessivo, mas lembra, essa característica neste trabalho de Mendel mostrava uma relação de dominância em relação ao recessivo, e aqui nós observamos então uma semente amarela. A mesma coisa nesse caso, o heterozigoto, a gente observou uma semente amarela e só foi possível observar a semente verde quando havia a presença dos 2 alelos recessivos. Isso permite mostrar que Mendel mostrou um padrão de distribuição genética, onde o que a gente vê aqui são 3 sementes amarelas para cada uma semente verde, mas genotipicamente a gente tem uma estrutura genética de homozigotos dominantes para 2 estruturas de heterozigoto, para uma estrutura de homozigoto recessivo, e esse é um padrão que a gente conhece da primeira lei de Mendel. Isso é extremamente importante porque Mendel conseguiu então perceber um padrão matemático de distribuição do que ele chama de fatores. Ele descobre então que a herança, a hereditariedade, está condicionada a um par de fatores que hoje a gente chama isso na genética de alelos. Ele também descobriu que são possíveis 2 fenótipos no F2. Lembra quando a gente cruzou a planta amarela, autofecundou e encontrou amarela com verde? Então ele percebeu 2 fenótipos, mas esses fenótipos tinham 3 genótipos possíveis, como, por exemplo, eu ter ali a estrutura de amarelo puro, um amarelo junto com o verde e uma estrutura em que eu tenho o indivíduo verde. Além disso, ele traz o emprego de nomes, como a gente chama de dominante recessível. É por isso que Mendel, então, é considerado o pai da genética. Ele traz evidências matemáticas robustas para um padrão de distribuição de características. Ele é a primeira pessoa na história a trazer que a gente tem, então, um processo de características que seria dependente do que a gente chama de genes, e que se esses genes, então, eles são recebidos pelos gametas, ou seja, o espermatozoide e o ovócito, e essa distribuição é totalmente aleatória, e é por isso que filhos do mesmo pai e da mesma mãe não são geneticamente idênticos, a não ser que sejam gêmeos univitelinos. Nesse caso, a gente consegue, então, perceber um conceito que a gente sabe hoje, que é uma interação entre os genes. Além disso, permite o que a gente tem hoje de conhecimento em relação à continuação das espécies e, ao mesmo tempo de continuação, a gente tem diversidade genética, que é uma grande evidência para que a gente possa manter essa sustentabilidade quando a gente tem variação genética. E assim, a primeira lei de Mendel, ela fala aqui que cada caractere, o que ele chama de caractere, hoje a gente sabe aí que são essas características hereditárias, são condicionadas por um fator, por um par de fatores. A gente sabe que hoje esse par de fatores é o que nós chamamos de genes.
esses pares de fatores que se separam na formação dos gametas, ou seja, a gente tem aí material genético recebido pelo pai no espermatozoide, pela mãe no ovócito, nos quais ocorrem ali após uma fecundação simples. Mendel, então, é extremamente robusto com as suas evidências em 1865 e ele permite aí um grande impacto na atualidade. Hoje nós sabemos que não é o espermatozoide que tem ali já um indivíduo pronto e que ele apenas se desenvolve no útero da mãe. A gente sabe hoje que as duas estruturas celulares que são responsáveis pela reprodução sexuada são extremamente importantes para que a gente monte a estrutura genética de um indivíduo. Em humanos, as duas estruturas celulares responsáveis pelo processo de reprodução sexuada, a gente chama então de espermatozoide e ovócito. Aí você fala assim, mas professora, lá na aula com o professor Alex, ele falou que tem o espermatozoide e o óvulo. Sim, está correto. Do ponto de vista da biologia, no geral, para a maior parte dos animais, a gente vai chamar a célula biológica feminina de óvulo. No caso, em humanos, essa célula tem etapas de desenvolvimento e nós, então, damos o nome dela de ovócito, e é no ovócito 2, em específico, que a gente tem a fecundação do espermatozoide. Então, hoje, nós sabemos que o processo de reprodução sexuada são essas duas células que vão ter as características genéticas que permitem hereditariedade. A hereditariedade, então, ela é hoje possível porque a gente conhece também uma outra molécula chamada DNA. Mendel não fazia ideia da existência do DNA. Mendel provou do ponto de vista matemático, com padrões de distribuição matemática, como é que se comportavam os descendentes da planta, no caso a ervilha que foi estudado. Pós-Mendel, a gente tem muitos desenvolvimentos de tecnologia, principalmente da química e da física nos últimos anos, e com a revolução que a química fez, com todas as estruturas moleculares na década de 80, a gente tem aparatos hoje, físicos e químicos, que permitiram que a gente entendesse melhor as células biológicas, e ao entender as estruturas das células biológicas, no caso de humanos, sabemos que nós temos uma célula eucarionte, que no interior dessa célula nós temos o núcleo, e que o núcleo, então, tem o que a gente chama de DNA. É o DNA, então, que tem as informações genéticas, e essas informações genéticas são importantes para a hereditariedade. A gente sabe hoje que esse DNA, então, é o resultado aqui, o seu DNA, ele é resultado da interação de duas células extremamente importantes, que é o que a gente chama, então, de espermatozoide e ovócito. O espermatozoide, então, durante o processo de fecundação, consegue penetrar o ovócito, então, vai desenvolver. O que a gente sabe é que o núcleo do espermatozoide se funde com o núcleo do ovócito, ou seja, você recebeu material genético do seu pai, material genético da sua mãe, o núcleo dessas duas células se fundem e passam por um desenvolvimento embrionário, no caso de humanos, durante 9 meses, para que a gente possa ter a formação de um novo ser humano. Esse material genético, então, desse novo ser humano, ele é organizado dentro do núcleo de todas as células e a gente sabe, então, que esse material genético se chama DNA. Só que o DNA, ele é uma fita muito longa, tem cerca de 1,5 metro de comprimento. Não teria como essa fita muito longa ficar dentro do núcleo das células. Por conta disso, essa molécula usa estratégias químicas para compactar. Imagina se a gente tivesse uma garrafinha de Coca-Cola de 1,5 litro. Eu posso simplesmente amassar, compactar essa garrafa e diminuir ela de tamanho. Ela deixou de ser plástico? Não, né? É plástico, só que eu estou com um formato de 1,5 litro, de repente eu amasso, eu diminuo o tamanho. O material continua o mesmo. É o que a gente sabe que acontece com o DNA e o cromossomo. O DNA, então, é um material genético
que monta a molécula responsável pela hereditariedade, só que como ele é muito longo, a célula precisa compactar, e compacta, e chamamos então este DNA compactado de cromossomo. Essa é a figura clássica que talvez você já possa ter visto em reportagens na televisão, em livros, e que nós temos um cromossomo que veio do nosso pai, um cromossomo que veio da nossa mãe. Obrigatoriamente, você recebeu o material genético do pai, recebeu o material genético da mãe. Esses cromossomos possuem em algumas regiões sequências de DNA que podem produzir proteína e que é então o que a gente chama de gene. Isso aqui é o que Mendel chamava de fator. Mendel não tinha noção de nada disso. Mendel fez distribuição matemática e viu padrão de distribuição de características. E ele então afirmou, a partir dos dados matemáticos, que existiriam dois fatores. Hoje, a gente tem certeza de que Mendel estava certo, porque todas as evidências de química e física mostram para a gente que os cromossomos têm regiões que a gente então chama de gene. Esses genes apresentam sim pares e eles conversam entre si, eles interagem entre si. Você é o resultado dos genes que você recebeu do seu pai e da sua mãe, eles interagem entre si e por isso que você é geneticamente exclusivo e não é idêntico ao seu pai ou à sua mãe. Nesse caso, a gente então sabe que a interação hoje desses genes se dá de diferentes maneiras. Mendel falava bastante de que um podia dominar em relação ao outro. Hoje, a genética sabe que existem outros tipos de interação, uma interação incompleta, ou esses dois alelos se expressam de igual maneira, e assim o que a gente vê, o fenótipo, vai depender muito da interação desses genes, que é o que Mendel chamava então de fatores. Esse material genético, então, é possível ser observado como se a gente pudesse tirar uma fotografia lá do núcleo da célula e observar o nosso material num tipo de foto que a gente chama de cariótipo. Então, o cariótipo nada mais é do que um conjunto de cromossomos. A gente sabe hoje que sexo biológico masculino tem um cariótipo em que os cromossomos sexuais são o que a gente chama de XY e sexo biológico feminino, o que a gente chama de XX. Então, nós sabemos que esse cariótipo tem uma estrutura, uma constituição específica. Obrigatoriamente, nós temos 46 cromossomos, ou seja, no espermatozoide vieram 23 cromossomos da sua ancestralidade paterna e 23 cromossomos no ovócito. A fecundação dessas duas células permite que você tenha 46 cromossomos. Só que esses cromossomos não estão aí organizados na sua célula de forma aleatória. Eles estão organizados em pares. E é assim que a gente chama que nós temos 23 pares de cromossomos. Mas 22 pares são chamados de pares de cromossomos autossomos. Ou seja, são responsáveis por várias características que você observa aí na sua vida em relação à sua estrutura biológica. E um par de cromossomos são os que nós chamamos então de cromossomos sexuais. Como nós dissemos anteriormente, sexo biológico masculino, caracterizado pelo par XY, sexo biológico feminino, caracterizado pelo par XX. No caso de humanos, nós temos esses dois cromossomos, então em pares, nós chamamos então esses indivíduos, esses seres vivos de diploides. É importante que o cariótipo, ele mostra ali essa estrutura, né, dos cromossomos numa célula. E a gente pode estudar padrões de características genéticas hoje, a partir da genética mendeliana e também com os dados de genética molecular, montando o que você já deve ter ouvido falar de árvores genéticas ou heranças genéticas. Então, na genética, a gente usa um nome para essa estratégia, e essa estratégia se chama heredograma. O heredograma é uma árvore, então, genealógica, que vai mostrar as relações familiares.
E ele tem uma certa técnica e alguns símbolos que são mundialmente entendidos e assim esses padrões são possíveis de serem interpretados. O quadradinho sempre representa sexo biológico masculino. A bolinha sempre representa sexo biológico feminino. Existem outros símbolos aqui para montar esse heredograma, mas essa é uma característica que aqui para nossa finalidade é essencial. Nesse caso, o que a gente tem é um sexo biológico masculino. Esse risquinho mostra que esse indivíduo aqui, então, teve um cruzamento, o que a gente fala aqui, né, de deixar descendentes, e tiveram, então, aqui no caso, ele tem 2, 3 descendentes. E os descendentes aqui, teoricamente, eles têm que estar ligados a esse pai e essa mãe. Sucessivamente, esses filhos vão, na hierarquia aqui genética, também deixando seus descendentes a partir de cruzamentos e tendo os seus que a gente chama de filhos. Então aqui esse seria uma primeira geração, uma segunda geração, uma terceira geração. Sempre quadradinhos representando o sexo biológico masculino, bolinha representando o sexo biológico feminino. O heredograma, eu sempre brinco isso em aula com os alunos, se hoje você nasce e faz o teste do pezinho e tem ali a possibilidade de identificação de várias questões genéticas, é porque nós na história da humanidade viemos evoluindo muito no entendimento dessas características genéticas. É bem provável que os filhos de vocês, talvez os netos, ao nascerem e fazerem o teste do pezinho, eles vão ter acesso provavelmente a um heredograma, que é bem possível que a gente tenha bancos de dados mais robustos em relação às nossas características genéticas. Esse heredograma, então, é um mecanismo para a construção de árvores genealógicas, e genética é herança. A genética não determina o que você, de alguma maneira, vai ser. Ela é uma herança. E herança depende de como é que a gente usa essa herança. Ou seja, depende de quais são os estímulos que você vai fazer com o seu corpo biológico e, consequentemente, com as suas células. Então, a gente tem uma grande área hoje em desenvolvimento da genética que se chama epigenética. A epigenética nada mais é do que essa herança que eu recebi, como é que eu consigo fazer com que essa herança possa funcionar benéfica ou, às vezes, a gente também estimula de maneira que não é benéfica a nós. Nós sabemos, então, que as nossas células, o DNA, tem a informação para hereditariedade, mas o DNA, para comandar o funcionamento da célula, ele manda mensagem. Ele não vai se dar o luxo de sair do núcleo. Então ele manda mensagem para o citoplasma e ele manda uma mensagem numa forma de uma molécula chamada RNA. Esse RNA, então, no citoplasma, com todas aquelas organelas que tem no citoplasma, vai montar as diferentes proteínas que nós conhecemos e que são responsáveis por boa parte das características aí que nós temos. Acontece é que o ambiente pode influenciar no funcionamento do nosso DNA. Então, a epigenética é hoje o que a gente consegue perceber como a gente pode ligar ou desligar esses genes, o que a gente chama de expressar ou não determinados genes, e esses fatores que impactam no funcionamento do DNA são fatores ambientais. Fatores como alimentação e os processos nutricionais, processos ambientais de contaminação, poluição, enfim, processos comportamentais em relação ao uso de fumo ou produtos, né, em relação a tabagismo, inatividade física, estresse, e também o próprio processo de envelhecimento também vai regulando essa expressão dos genes, e então a gente consegue dizer que o processo genético ele não é determinista, ele é uma herança. Como é que você usa essa herança depende dos fatores ambientais a qual você submete o seu corpo biológico e, consequentemente, as suas células, o material genético que está lá, vai responder a esses estímulos. Hoje, após Mendel e toda essa revolução que a gente tem hoje da genética, a gente consegue aplicá-la em diferentes áreas do que a gente chama de biotecnologia. Então, a biotecnologia nada mais é do que um conjunto de técnicas em que a gente usa o DNA,
ou as proteínas ali produzidas, né, nesse processo a partir do DNA, com finalidades mais diferentes possíveis, dentro da saúde, agricultura, meio ambiente, os processos os mais variados de produção de vacina, terapia, organismos geneticamente modificados, plantas resistentes a pragas, uso de micro-organismo para a produção de biocombustíveis, processos de remediação de ambiente com micro-organismos que foram engenheirados geneticamente. Olha o poder do trabalho de Mendel em 1865 e depois, ao longo da história da humanidade, a gente foi entendendo melhor como é que se davam essas características de hereditariedade e hoje a gente tem aí uma quantidade de técnicas que possam permitir que a gente tenha aqui o que a gente chama de biotecnologia. E para que a gente possa caminhar para o encerramento da nossa aula, eu queria te convidar para você conhecer um resultado muito importante de pesquisadores brasileiros feito em maio desse ano sobre o genoma humano brasileiro. Esse é o resultado de um grupo de pesquisadores da USP, em que eles conseguiram identificar, a partir dos estudos com cerca de 2.723 pessoas distribuídas em vários estados no nosso país, um pouco da característica do que a gente tem no nosso material genético. Ele então conseguiu mostrar a diversidade genética que nós temos. A gente já suspeitava disso, mas não tinha evidência, não tinha dado. E assim, essa pesquisa é extremamente relevante, porque essa pesquisa conseguiu mostrar que a gente tem aqui uma sequência de genes bastante exclusivos e que não existiam registros nos bancos de dados mundiais em relação àqueles fatores que Mendel fala, em relação a esses genes e a essas características. Além disso, mostra um marco histórico diferente em relação ao sexo biológico masculino e feminino. Dentro dessa característica, ambos nós identificamos aqui padrões mais de ancestralidade de povos indígenas, europeus e africanos, ou seja, no nosso DNA demonstrou que a população brasileira tem traços desses grupos em maior quantidade em relação a outros, mas são cerca de 17 perfis genéticos, e além disso também que sexo biológico masculino teria maior características europeias em relação a povos africanos e indígenas, enquanto que sexo biológico feminino, no material genético, teria aí mais características em relação à ancestralidade de povos indígenas e africana, o que os pesquisadores da USP mostram também um processo histórico de colonização do nosso país e de relações que vieram, muitas vezes, de sexo biológico masculino que não eram do nosso país e que mulheres indígenas, africanas, se relacionaram com homens de sexo biológico masculino europeus, e isso está impresso nos nossos genes, e até hoje, como essa diversidade genética também mostra de alguma maneira um processo histórico e uma assimetria entre homens e mulheres. Por que isso é importante para a gente? Porque a gente começa a ter banco de dados. Banco de dados, lembra da história do teste do pezinho? A gente começa a ter informação genética sobre a população brasileira, o que permite situações de saúde, de políticas públicas que possam ser mais efetivas. Se você quiser conhecer o arquivo e o artigo original, ele foi publicado na Nature em maio, publicado por profissionais brasileiros, o que mostra aqui a relevância do trabalho que se tem hoje de pesquisa científica no Brasil. Vamos para o nosso desafio? No desafio de hoje, vamos conseguir entender sobre Oswaldo Júnior. Ele não foi a figura que começou nossa aula? Oswaldo Júnior é filho de Luzia e Oswaldo. E ele herdou dos seus pais algumas características, como o formato do cabelo, a cor dos olhos, mas apesar disso, ele tem algumas características que são exclusivas, que o fazem diferente em relação aos pais. Essa diferença ocorre por quê? Letra A. As características herdadas sofrem mutações ao longo da vida. Letra B. Apenas um dos pais transmite as informações genéticas. Letra C. A combinação de genes herdados do pai e da mãe gera novas combinações. E letra D. O ambiente impede a expressão dos genes herdados. A gente volta daqui a pouco com a nossa resposta.
E aí, conseguiu identificar qual a resposta correta? Eu espero que você tenha acertado. Lembra que a gente comentou que mesmo você recebendo material genético do pai, material genético da mãe, você é exclusivo geneticamente, porque ambos aqui vão permitir novas combinações. Eles permitem a sua existência, mas você tem aqui uma variabilidade genética, que é o que a gente fala de diversidade. Então, a combinação de genes herdados do pai e da mãe gera novas combinações. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.